a salvação vem dos judeus. E então eles se sentiam exaltados, e muitos se faziam de judeu na igreja primitiva para ter alguns privilégios. Mas quando passou aquela fase ali, então Deus cessou o sacrifício. E ali cessou com a lei, cessou de tratar com os judeus. É como que se pegasse e abrisse um parêntese e no meio colocasse um tempo para os gentios. O endurecimento veio em parte de Israel até que a plenitude dos gentios entrasse. E aí o profeta coloca a pirâmide com as 7 eras, com 7 mensageiros, com 7 tempos. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? Quando Deus termina também com os gentios, essa pirâmide é tirada. Era como aquelas expressões que a gente aprendia na quinta série, na minha época, onde você usava a chave, usava o cochete, usava o parênteses, você ia resolvendo um por um. Aí é tirado esse parênteses. A igreja sobe, e aí Deus tem que terminar com os judeus. Esses 3 anos e meio que ainda falta, da 70ª semana, que são os 3 anos e meio que as 2 testemunhas de Apocalipse 11 virá profetizar sobre Israel, e serão mortos. E os 144 mil também serão mortos, serão 12 mil de cada tribo. Por isso que num dia só, Paulo disse que eles seriam salvos como uma nação, porque seria 12 mil de cada tribo. E quando isso acontecer, meus irmãos, então o número dos seus irmãos são completados. E aí então virá a vingança, porque aí a noiva já subiu. A noiva está nas bodas, enquanto Deus trata com o restante, com o remanescente de Israel aqui embaixo, através das 2 testemunhas. E é parte da igreja passado pela tribulação, através da besta perseguindo, assolando, matando. Jazerão os seus corpos na praça da cidade santa. Festejarão e se alegrarão por ter matado essas testemunhas que estavam atormentando a eles, com os mesmos sinais que Moisés e Elias fez. Tanto que em algumas mensagens o profeta chega a dizer que poderia ser Elias e Moisés mesmo, porque eles foram vistos no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17. Em outra mensagem ele diz, pode ser algum outro homem comum. Isso não vem em questão, isso é irrelevante. A questão é, a profecia se cumprirá. Deus irá tratar com esses 144 mil, e eles serão assinalados com o mesmo Espírito Santo que eu e você somos assinalados. O profeta diz, eles receberão o mesmo evangelho que nós recebemos. E quando ele chegar lá, e essas 2 testemunhas provar que o Cristo que eles mataram na cruz era o verdadeiro Messias, diz que eles irão prantear, irão chorar, como se tivesse perdido um filho único de uma família. E perguntarão para ele, quando ele se manifestar a ele, de onde vieram essas feridas? Ele disse, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Em outras palavras, eu era o Messias que vocês desprezaram. Eu era o Messias que vocês mataram. Mas não ficais triste, não ficais aborrecido. Como José falou para os seus irmãos, não pesai isso sobre o vosso coração, porque enquanto vocês estavam endurecidos, enquanto vocês me jogaram no calabouço, enquanto vocês me venderam por 30 moedas de prata, me colocaram na cruz, enquanto isso Deus estava fazendo um meio para salvar vidas, para salvar um povo gentil que antes era considerado como cachorros. Não é digno tirar o pão da mesa do seu senhor e dar aos cachorrinhos. Nós éramos considerados cachorros, nós éramos considerados imundos. Quando em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Deus desceu aquele lençol atado pelas 4 pontas, e ali no meio daquele lençol, daquele vaso que era como um lençol, toda a sorte de animais quadrúpedes. Ali havia porco, ali havia cachorro, ali havia tudo quanto é animal imundo. E você sabe por que Deus estava mostrando aquilo? Porque ele teria que entrar na casa de Cornélio, que era um gentil, que para os judeus